Olá pessoal, esse é mais um vídeo aqui do canal e aí agora eu vou resolver uma questão do capítulo 3 do Fox, que fala de hidrostática, e você tem alguns problemas aí envolvendo pressões e tudo mais. Tem alguns problemas também de que você usa as forças hidrostáticas com superfícies submersas, mas esse é um dos mais básicos, apesar de exigir uma engenhosidade maior. Ele te dá um reservatório com 2 tubos cilíndricos, dá os diâmetros e preenche ele parcialmente com mercúrio. Te dá a situação antes e depois. E coloca um outro cilindro aí de latão flutuando. Aí no livro o pessoal coloca que é bronze, mas está errado. Provavelmente na tradução isso. E o nível de mercúrio sobe. Ele dá o diâmetro do cilindro de latão e a altura. E você primeiro tem que calcular a pressão na superfície inferior, pressão aqui na base, e depois isso aqui para deixar o objeto flutuando, né, deixar estático. E depois ele pergunta o nível de equilíbrio, esse H que está aqui, do mercúrio, quando o cilindro já está nele. Então a primeira parte aqui é mais simples e você só precisa fazer um diagrama de corpo livre, se preferir. E aí você vê que a pressão aqui, a força exercida pela pressão é dada pela pressão vezes a área. Isso tem que ser igual à força-peso do bloco. Essa força-peso é dada pela massa do latão vezes a gravidade, e essa pressão aqui, a gente tem uma expressão para ela que é a equação básica aqui da hidrostática. Então vamos seguir. Essa vai ser só uma questão num vídeo só, porque ela é mais trabalhosa. Então, fazendo o diagrama de corpo livre, você iguala essas duas aqui, porque não está em movimento, e a pressão vezes a área é igual a massa do latão vezes a gravidade. Pela relação da massa específica é igual a massa sobre volume. E multiplico o volume, a massa é dada por massa específica vezes o volume. E a gente substitui aqui, ó, ρGV. Lembrando que aqui é a massa específica do latão. E aí você procura no livro, lá no anexo, se não me engano, anexo 1 e tal, ou A, e ele te dá a gravidade específica do latão, e aí você multiplica isso pela massa específica da água e resolve. Nesse caso, o dado é 8,55 e 1000 aqui da massa da água. Já está tudo no SI. Então a gente segue, né? O volume é dado por área da base também, que é essa mesma área da base, vezes a altura. E a gente pode ver que já pode cancelar isso aqui, menos conta para fazer. Então a pressão é dada já substituindo a massa específica aqui do latão, a gravidade específica vezes a massa específica da água vezes a gravidade vezes H. Aí você substitui os valores numéricos
no caso. A altura desse objeto, o H é 76,2 milímetros. Só que aí você quer a pressão no SI, eu vou multiplicar por 10 a menos 3 ou dividir por 1000 mesmo. Cancela aqui. Aí você faz as contas e dá 6.391,31 Pascal. Aproximadamente 6,39 kilopascal. É a respostinha que está ali no fundo do livro. E aí você vai ter que resolver agora outro probleminha, que é o da altura, é o da letra B. Dá um pouquinho mais de trabalho esse. Tive que dar uma pescada porque não consegui resolver de primeira, cheguei na expressão próxima. Acabei tendo que recorrer ao solucionário e deu para entender a lógica. É basicamente assim, ele disse que a mesma pressão que a gente acabou de achar, ela é gerada pelo deslocamento da coluna de mercúrio, que é dada pelo H mais o X. E você pode dizer que essa pressão é a mesma da massa específica do mercúrio vezes a gravidade vezes a altura aqui. E aí você iguala também a mesma expressão que a gente achou anteriormente, né? Só está relacionando um com o outro. Do latão, gravidade e o H do latão. E aí você faz umas contas e acha que H mais X é igual a razão entre as densidades aqui. Se ele tivesse pedido só o quanto, que fração do corpo iria estar submersa, isso aqui já seria suficiente para resolver, que aí é uma fração das massas específicas, né? Ou gravidade específica. Isso é o mesmo que dizer que é a gravidade específica do latão sobre a gravidade específica do mercúrio vezes a altura, né? Esse H mais X. Só que isso não é o suficiente para resolver, né? Você tem que considerar também que o volume do mercúrio é constante e ele só muda de posição ali e tal. E você vai saber qual é quanto de volume de mercúrio foi deslocado por esse volume aqui de latão que desceu abaixo do nível que tinha anteriormente, né? Pode chamar de ponto zero aí. E aí a gente continua com a solução, dizendo que o volume do latão que ficou aqui abaixo, o volume do latão que desceu aqui do nível é igual ao volume do mercúrio que subiu. Como assim, né? Isso vai me dar que a área da base do cilindro de latão é D2π sobre 4 vezes a altura que ele tem x. Isso é igual ao volume em volta aqui do cilindro. Se você for olhar aqui
outra perspectiva, aqui você tem o latão, aqui você tem o mercúrio. Então você vai considerar aqui a diferença dos diâmetros aqui, D1 e Dzão. E isso fica assim. Eu vou fazer fica assim. H, que é essa altura aqui, que é o tanto que deslocou-se o fluido, vezes π sobre 4, vezes a diferença de diâmetro, D1, 2, menos Dzão, 2, somado com o volume aqui do outro lado, mesma lógica, H, π sobre 4, D2 ao quadrado. Então, você já tem coisas em comum aqui e você pode cancelar aqui em ambos os membros e resolver para H. Resolver para X, porque você vai utilizar esse X nessa expressão aqui. Vamos lá. X é igual a H em evidência sobre D2, e aí eu multiplico aqui pelo D1, 2 menos Dzão, 2 mais D2, 2. Esse D2 é o diâmetro do cilindro menor. Pego esse X, substituo aqui. E aí vamos fazer só matemática por enquanto. H mais X, que é H sobre D2, agora eu evidencio H e passo dividindo, né? Que é o mesmo que fazer isso aqui. Eleva a menos 1, ao mesmo que dividir isso, para não ficar muito grande aqui uma fração, que aí você simplesmente substitui os valores. Essa gravidade específica é dada por 13,6, está lá na tabela, 76,2, conforme o dado do problema, multiplicado por isso aqui tudo. 1 mais 12,7, se não me engano. Isso tudo elevado a menos 1. E aí você se vira aí com a calculadora e isso dá 39,13 milímetros, exatamente como no fim do livro. Então, H é o aumento aí do nível de mercúrio, está dado em milímetros. Valeu, pessoal. Isso é o suficiente já por hoje. Um abraço.